Iniciando o 30º episódio do PGRcast, hoje com o tema Gestão de Projetos de Telemetria, com Bruno Barreto. Cara, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. O Bruno, para quem não sabe, é um ex-chefe meu. Sério? Sério, eu já tive o grande privilégio de gerir o Anor. O descontrolado. O meu funcionário. É doido. É doido. Obrigado mesmo, Bruno. Obrigado a vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês, dois grandes peritos aí na área do gerenciamento de risco. É uma grande oportunidade aí também da gente discutir um pouco como que a telemetria vai complementar a parte de gerenciamento de risco. Vamos lá. Querido Maia, obrigado. Suas considerações para o nosso 30º PGRcast. Anor, sempre uma honra muito grande tê-lo aqui comigo na bancada desse grande programa que tem ganhado protagonismo, uma relevância muito grande no nosso setor. E eu glorifico a Deus por isso e louvo a Ele por poder ter você comigo Amém. Todas as quintas do meu lado aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que o mercado precisa saber e se profissionalizar e melhorar o nível aqui no setor. Bruno, minha melhor continência, uma honra muito grande tê-lo aqui. Cara, não o conhecia pessoalmente, mas para mim é uma satisfação inenarrável poder estar de frente a uma grande autoridade do setor da qual você domina, que é a telemetria. E uma área que eu admiro muito, porque além dela gerar saving, que é muito gostoso, né, quando fala de cifra, melhor do que isso, ela salva vidas. É isso aí. Tá? Salva vidas. Então, o tema de hoje que você traz para nós hoje aqui na proposição do programa, cara, é de uma importância assim singular. Então, obrigado pelo carinho, mas mais importante do que você, eu e a Anor, é você que está do outro lado da telinha nos prestigiando com a sua inigualável qualidade de audiência que está conosco aqui todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui no nosso PGRcast. É uma satisfação imensa recebê-lo aqui conosco para mais um episódio do nosso programa. E para você que está chegando agora aí para conhecer o nosso programa, olha lá que bacana, pessoal. Vou convidar você já a fazer algumas liçãozinhas de casa. Tais como se inscrever aqui embaixo, tá vendo? Tem um botãozinho aqui de inscrever-se. Clica nele que você vai ficar a par daqui de todo o nosso conteúdo. E o mais legal é que se você acionar a sinetinha aqui do lado, quando a nossa diretoria de produção colocar aquelas publicações, aqueles shorts, aqueles vídeos shorts bacanas, cheio de conteúdo e ideia legal, você vai ser o primeiro a ser comunicado que a gente publicou coisa nova, fresquinha para vocês. E bacana, pessoal, é que além de vocês que estão no conforto do seu lar, ou aí no seu escritório, na telinha do seu notebook, ou do seu computador, você que está em trânsito também pode se beneficiar do conteúdo que o Bruno vai nos trazer ainda hoje, através da plataforma do Spotify, aonde você, transitando pelas ruas e estradas desse Brasilzão ou do mundo, você vai consumindo conteúdo de relevância. E assim, o seu deslocamento fica muito mais interessante e rico. Se inscreva também aí no canal do PGRcast do Spotify. E o melhor do que eu venho falando aqui até agora é que se você tem um business e acha que ele está meio cansado, está devagar, eu tenho uma solução para você. Olha que coisa boa! Corre ligar para o professor Maia e para o mestre Anor Júnior. Fala aí, Anor! E aí você vai ter uma coisa muito bacana, uma super oportunidade, que é colocar a sua marca aqui num desses totens lindos que nós temos e aparecer nessa mega tela que nós temos aqui ao fundo, registrando e divulgando ainda mais o seu negócio. E aí, com essa qualidade diferenciada de audiência que nós temos aqui, porque a nata nos assiste, você com certeza vai ter um up, um rampage aí de execução de novos serviços e nova clientela para vocês. Não deixe de contatar a gente para que você seja o nosso novo patrocinador. É isso, né, Anor? Isso aí.
Eu acho que é isso. Bora. Depois dessa apresentação, até eu vou patrocinar o... Até eu vou patrocinar o podcast. Boa! Até eu vai fechar aqui convencido. Falar que vai fechar pro comercial. O comercial já vai, você já tem a imagem. Né, cara? O Alor já tá com a proposta na mão. Cara, coisa de louco. Mas vamos lá. Deixa eu deixar alguns recados aqui, né? Sobre os grandes eventos, importantes eventos do nosso setor. Dia 4 a 5 de novembro, nós teremos a grande Fenatran, né? A 24ª Fenatran. É a 11ª que eu participo. Então, tô velho mesmo. E o PGRcast vai estar lá com o seu estúdio no stand da Ravex, né? A gente tá que muito chique. Muito legal. Muito chique. No Chique dia, demais. no dia 29 a 30 de novembro, a FEISEG, que é um grande evento que vai ocorrer lá em Curitiba, um evento promovido pelo Instituto Carga Segura, do nosso grande amigo Dr. Júlio Reis, ex-secretário de Justiça, beijão pro nosso querido secretário de Segurança do Estado do Paraná. Foi o delegado responsável pela implantação da Delegacia de Roubos de Carga do Estado do Paraná. Dia 29 e 30, um evento que vai ter muita participação do poder público e poder privado. Nos dias 4 e 5 de dezembro, teremos o Exposist. Também no Exposist, o PGRcast será o podcast oficial do evento. Nós teremos esse estúdio vai para dentro do Exposist. Lá nós vamos poder fazer algumas entrevistas com os painelistas, convidados, enfim, vai ser uma dinâmica bem legal. Então, esses eventos que eu quero deixar para vocês, não podem deixar de participar, que são muito importantes para o nosso setor. E um beijão para o nosso querido padrinho, mestre Alfredo Chay, e a toda a equipe do CIST. Você que ainda não conhece o Clube Internacional do Seguro e Transportes, o CIST, recomendo que você procure aí na internet CIST e procure se filiar a esse clube de debates que todo mês tem um workshop muito bacana e você não pode perder, deixando de estar presente lá, prestigiando os painelistas que tem mensalmente, né, Anor? Exatamente. O Anor é um painelista assíduo lá, né, Eu já participei de uma meia dúzia lá. Você tá louco, cara. Eu já conteúdo muito bom, cara. Eu já participei dos painéis do CIST e é uma verdadeira aula. É uma verdadeira aula. É legal. Esses painéis do CIST tinham que vir com certificado, porque é uma aula. É, isso aí. Querido Bruno, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Nós temos como rito no PGRcast em conhecer um pouco da pessoa. Sim. Né? Do profissional todo mundo conhece, né? Mas a pessoa, Bruno, como chegou até aqui? Como chegou nesse mercado? Como veio parar nesse mercado de tecnologia? Vamos lá. Eu sou filho de pais vendedores. Pai e mãe, vendedor, tá? E assim, meus pais, eles não têm graduação final, tá? Mas uma coisa que eles sempre ensinaram, e graças a Deus nunca faltou nada em casa, foi o incentivo que eles deram aos estudos. Tanto para mim quanto para minha irmã. Eu sou o irmão mais velho, tá? E eles sempre falavam, estuda. Eu pouco via meus pais em casa, sempre trabalhando, os dois. E aí eu falei assim, puxa, eu preciso escolher agora um caminho, preciso escolher um ramo de atuação, né? E o vendedor, na época, eu estou com 40, então vamos lá, 25 anos atrás, o vendedor, você não tinha uma certificação, não tinha uma faculdade para ser vendedor, para ser, então, diretor comercial, gerente comercial, vai aparecer agora no mundo contemporâneo, né? Sim. E aí eu falei assim, eu vou para o segmento de eletrônica. Vou estudar eletrônica. A gente não tinha, eu venho de escola pública, né? A gente não tinha condição de escola particulares. Então eu fui da escola pública, do escola municipal, né? Eu fui fazer o colégio técnico no Centro Paula Souza, que na época era... Muita referência, até hoje. Referência, até hoje, uma grande referência do Centro Paula Souza. Um abraço para todos os professores do Centro Paula Souza, que são verdadeiros... Excepcionais, profissionais. Excepcionais. Porque é ali que muda
a carreira de um jovem. Exatamente. Tá? Então ali você tem não só profissionais, mas você tem os verdadeiros mentores de carreira, você tem os verdadeiros coaching, os verdadeiros psicólogos dentro de um Centro Paula Souza, dentro de um Senai. Você sabe que eu sou aluno, eu sou formado pelo Senai, né? Minha primeira formação foi Senai. Foi Senai? Foi Senai. Ótimo. Então, assim, a gente tem que reconhecer os nossos professores do Brasil inteiro como verdadeiros mentores de carreira. Porque é ali que ele vai te direcionar. É o primeiro direcionamento que você tem, né? O segundo. O primeiro é dentro de casa. Exatamente. Né? Sim. Papai e mamãe. Papai e mamãe. O segundo são os professores e, acima de tudo, o Deus. Então, eu decidi ir para a área de eletrônica, tá? Fiz o curso técnico em eletrônica e eu falei assim, e agora onde eu aplico isso? Aí fui buscar estágio e entrei na parte de conserto de equipamentos eletrônicos. E quando eu entrei em conserto de equipamento eletrônico, eu já entrei logo na parte de telefonia. Porque os telefones naquela época, né? Eu ainda um pouco mais jovem do que o Anor, mas... O Anor já é terceira idade já. Então... Pode falar. Ele é o... É que isso. Old school, a gente chama. Desculpa, old school de você. Tomar no cu de vocês. E na época, o telefone estava em ascensão, né? Porque é uma tecnologia, o telecom... Agora só um pouquinho. Sabe por que o Bruno disse que é mais novo que eu? Porque quando ele veio da Bahia, eles levaram 10 anos pra registrar ele. Na realidade, ele não tem 40, ele tem 50, né, cara? Que levou 10 anos. Na Bahia não se registrava. Foi registrar aqui em São Paulo, quando chegou em São Paulo. Mas agora pediu o desconto, vai ver. Eu tô conservado. E aí eu entrei na área de eletrônica, telecom. E aí eu mesmo, desde aquela época, você via o mundo de telecom avançando rapidamente. De forma muito dinâmica. É uma tecnologia que avança muito rápido. Ela é viva, né? Ela é viva. O mundo de telecom é algo assim, é maravilhoso. Não sei se vocês tiveram oportunidade de visitar agora a FutureCon semana passada. E essa semana agora foi de terça a quinta. Um excelente evento. E aí você vê a evolução da telecom, da conectividade, do IoT e tudo mais. E isso começou a me encantar. Aí eu falei assim, eu vou entrar na engenharia. Saí do curso técnico. Fui para engenharia e já com aquele gosto pelo mundo automotivo. O curso técnico você formou em quê? Em eletrônica. Em eletrônica também, legal. Em eletrônica mesmo, pelo Centro Paula Souza. E aí eu saí de lá já buscando, então assim, vi telecom, vi a eletrônica, então a base estava formada. Bela base. Gostava de carro, eu amo carro até hoje. Eu falei assim, poxa... eletrônica automotiva. E aí eu comecei a buscar no mercado quem eram as empresas referências em eletrônica automotiva. VDO. Aí você olhava no painel do carro, VDO. Você olhava o tacógrafo, o VDO. Aí eu já comecei a estabelecer, né? Um relacionamento amoroso. Exatamente. E aí, toda vez, e isso até hoje, a gente precisa, nós, que somos da old school, sem referências pessoais. Não, mas aqui o único que tem cabeça branca não você pinta, tu arranca o cabelo e ele pinta. Nugget. Nugget. Propaganda para Nugget. Então, a gente, buscando essa paixão por trabalhar numa empresa, que hoje os nossos jovens estão perdendo isso. Que triste, não? É isso. Tá? Os nossos jovens estão perdendo a paixão de trabalhar para uma empresa. Tá? Isso é perigosíssimo. Pré-pandemia, pós-pandemia, o tema do fique em casa, o tema do vamos fazer home office, vem um dia por semana no escritório, perdeu-se. Corta o vínculo umbilical. Cortou o vínculo. Perdeu-se aquela cultura, a paixão de carregar um crachá. Cor de dono. E eu, naquela época, era a paixão de carregar o crachá. Eu queria carregar o crachá da VDO. Eu trabalhava na VDO, né?
Então, moral, velho. Convenhamos. Não morava em Guarulhos. É a empresa. Morava em Guarulhos e fui trabalhar na VDO. E a VDO, um grande abraço para os amigos lá da VDO, que a maioria estão lá até hoje. Um beijo da bancada aqui do PGRcast. A VDO, ela tinha um negócio, tem ainda, né? Um negócio muito interessante que é o processo. Então, quando a gente olha para o nosso mundo, esse nosso mercado hoje de gerenciamento de risco, telemetria e tudo mais, se você não tem processo, você não tem nada. Verdade. Se a transportadora não tiver um processo, um plano de gerenciamento de risco é um processo, ela não tem nada, ela quebra. Hoje quebra. E lá atrás, na VDO, isso eu estou falando, Maia, 2005, 2006. Quando eu entrei na VDO, você já passa por aquela uma semana de onboarding. Legal, cara. Uma semana você entendendo o que a empresa faz. É importantíssimo. Hoje em dia... Sabe que eu tô implementando isso na Ravex. Isso aí. Legal. Hoje eu trago, por exemplo, agora nós incluímos comecei a montar a equipe comercial, deixei os caras ficaram uma semana fazendo onboard da empresa, entendendo o que é a técnica, o que é software, o que é toda essa parte. Isso é muito importante para a pessoa saber em que universo ele está inserido. Em que universo que ele está inserido. Uma coisa que eu quero até parabenizar, cara. O Thiago, ele tem postado uns vídeos muito bacanas. Legal. Cara, que legal, cara. Ele trazendo alguns... ele lançando luz. É um dos membros da equipe do Anor. Cara, ele é um cara que é meio que um youtuber, né, cara? Meio blogueirinho. Sim. E é um cara que, assim, é muito querido no mercado. Um abraço pro Demovic, cara muito querido. E ele tem postado, eu tenho visto as publicações de status de WhatsApp e nas redes sociais. Ele desmistificando sobre os produtos da empresa, né, cara? Isso e aí você vê, uma semana aqui abarcado, o cara já virou um Tasmânia da vida. É a paixão. É a paixão. Exatamente. É a paixão. Você tem que trabalhar apaixonado. Então, se você perder a paixão pelo que você faz e pela empresa que você trabalha, divórcio. Já vai pro divórcio. Então, você tem que estar apaixonado. E aí, quando eu entrei na VDO, eu me apaixonei e me apaixonei pelo segmento. Porque eu olhei aquele tacógrafo registrando a velocidade do carro. E eu, quando andava de ônibus, andava muito de ônibus, viajava bastante de ônibus, com meu falecido avô, e a gente ia pra praia junto. Então, meu pai levava a gente até a rodoviária e depois a gente subia num Breda. Grande abraço para os colegas da Breda. Eu tenho depois uma história para contar relacionada à Breda, tá? Eu desci a serra e aí, num dado momento, nós paramos numa blitz rodoviária e o policial rodoviário pediu o disco do tacógrafo. E eu trabalhando na VDO, eu sentava nas poltronas da frente, porque o meu avô era motorista e ele sempre gostava de observar o trânsito à frente. E eu vi o policial rodoviário pegando o disco de tacógrafo, olhando, ele fez uma anotação no disco e tudo mais, devolveu o disco pro motorista. Peraí. Aí eu falei assim, mas eu trabalhando na VDO, eu acredito que todos os passageiros do ônibus, eles não entendiam por que aquele disco foi solicitado e eu entendia. Pronto. Sim. Ó a paixão. Sim. Ó você vendo o teu produto funcionar. Vendo funcionar, vendo a aplicação do produto. E aí foi que eu falei assim, telemetria, rastreamento. Foi quando eu comecei a buscar dentro da própria VDO, entrei como estagiário. Falei, eu tenho que entrar aqui de algum jeito. Então, assim, todas as vagas que apareciam de RH, logística e tudo mais, eu mandava meu currículo. Cafezinho. Eu acho que eu fui rejeitado em umas 3 vagas. Eu falei, você estuda um curso técnico, você quer ser engenheiro, você quer trabalhar na logística? Não, eu não quero trabalhar, eu quero entrar na VDO. É diferente. E aí eu entrei na área técnica, fazendo manutenção, comecei fazendo manutenção de tacógrafo e painel, na área de qualidade, assistência técnica. E aí emitindo relatórios de análise de falhas dentro da VDO. Depois migrei para a área de... Isso que ano tu entrou lá? Isso 2006. 2005 para 2006 ali. 2005 para 2006. Entrei na área da qualidade. Sim. Meus amigos Silvio Meneghello, um grande abraço pro Silvio, um professor. E aí você começa a entender a composição, né, do seu lado pessoal e profissional.
ele está dentro da sala de aula, como nós falamos, ele está dentro de casa e depois dentro da empresa onde você trabalha, porque os professores estão ali. Sim. Os grandes professores estão dentro da empresa onde você trabalha. E aí, eu avancei na VDO. A VDO, ela começou a desenvolver um rastreador, o nosso Rastrear Lite na época. E esse Rastrear Lite, a gente... Aí eu fui convidado para participar do projeto do Rastrear Lite. E eu pedindo para os meus líderes na época, Gustavo Ladeira era um líder nosso lá, era o diretor da área, um abraço para o Gustavo Ladeira, grande abraço para o Gustavo Ladeira. E aí o Gustavo me convidou e falou assim, olha, não só você vai participar do projeto, mas você também vai tomar conta dos clientes. Aí foi onde eu comecei a desenvolver o lado comercial. Ali. E o Gustavo Ladeira, na época, eu via ele como uma referência na área comercial. Sim. Porque ele tinha a parte de abertura de cliente, ele chegava nas reuniões com o cliente e tudo mais, e ele sempre me levava. E ele falava assim, olha, você vai fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso... A vida inteira. A vida inteira, porque eu preciso eu preciso crescer. E você vai ter que fazer isso em algum momento. E aí, junto com o Gustavo Ladeira, Ricardo Graça, você conhece bem o Graça, Alexandre Fagundes, outro grande amigo. O Gaúcho. Um grande abraço para Alexandre. Alexandre, grande professor. Alexandre que me entrevistou para mim trabalhar contigo. Sério? O Alexandre foi meu chefe na VDO, na área comercial. Tá? Só que o Alexandre, ele tem um conhecimento técnico. O Alexandre é um mago. É um Ali. A gente falava, ele é um mago, o Alexandre. Ele é um conhecimento espetacular, gaúcho também, tudo mais. E eu buscava um pouco da área comercial do Gustavo, um pouco da área, um pouco da parte técnica do Alexandre, essa parte de ser um mago e tudo mais do Alexandre, né? E aí depois eu acabei assumindo a área comercial dentro da VDO, e um dos grandes desafios nosso ali era desenvolver o mercado aftermarket, o mercado dos pequenos, aquele que queria ser uma empresa de rastreamento. Não existia a disseminação do conhecimento. Então, assim, eu batia numa empresa, num candidato a ser revendedor, uma baita de uma estrutura, aquelas pessoas apaixonadas, eu olhava e falava assim, eles não entendem nada de rastreador, eles não entendem nada de telemetria, como que eles vão aplicar esse produto na ponta? Como que eles vão instalar um rastreador? E a gente já atendia os grandes, a gente atendia grandes contas na época, Porto Seguro, Sascar, Teletrim, extinta Teletrim na época, Graber e tudo mais, eu atendia essa turma como Key Account. E eu adquirindo conhecimento, eu tinha o conhecimento. Claro. E aí, seguindo lá a regra do compartilhar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento é uma das regras do sucesso. Por isso que nós estamos aqui. Isso. Compartilhar conhecimento, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora, né? Então essa é a regra do conhecimento. Legal. Então, nós migramos, o curso que a gente tinha de tacógrafo, nós migramos para o rastreador também. E começamos a ensinar as empresas de segurança, que vendia segurança na época, a adotar o rastreador como uma telemetria adicional, como add-on do portfólio de serviço. E aí as empresas, não, eu quero fazer o curso. É lógico, pô. Eu quero fazer o curso. Me ensina. O que é rastreador? Nós criamos a apostila, criamos toda a parte de certificação e levamos isso para dentro do Senai, o Senai do Ipiranga ali, que é o Senai automotivo, que tinha os veículos desmontados. Bacana, cara. E eu ministrava o curso, eu era um dos professores. Formei 2, 3 colegas dentro do próprio Senai para que eles pudessem fazer a multiplicação do curso. Virou um sucesso. Por quê? Todo posto de tacógrafo, na época, que fazia instalação, venda de tacógrafo, venda de disco de tacógrafo, ele falou assim, esse rastreador, ele vai ser o futuro. Sim. Porque o tacógrafo é exigido em ônibus, caminhão e tudo mais. Agora, e no veículo de passeio?
E se eu quiser rastrear minha frota e saber quanto que o motorista está dirigindo, como que ele está dirigindo, ou até quem está dirigindo? Aí pronto, aí aquele projeto que era uma ideia que eu tinha visto lá no dia que o policial rodoviário pediu o disco tacógrafo, nós começamos a pôr em prática. Um dos produtos que a gente trabalhava na VDO chamava FM 200, depois FM 300. Deixa eu fazer uma... Eu conheci... Ó a denúncia. Eu conheci... A denúncia. Não, a denúncia. Eu conheci o FM 100. Olha aí. Em 2001. Foi meu segundo equipamento, minha segunda tecnologia que eu trabalhei. 2001. Eu vou te contar essa história, que é muito legal. Você entendeu aqui, né, Maia? Você entendeu aqui, né? Eu estava no 200. Ele voltou um pouco atrás no 100. Ou seja, aí ele revelou a idade. Revelou. E foi muito louco. Eu vou contar essa história rápida. Porque aqui foi a minha entrada na tecnologia, praticamente. Tá? Que foi meu start, assim, na tecnologia. FM 100, valor. FM 100. FM 100. Só a chavinha azul, aquela não tinha conectividade nenhuma. Frota rica. Cara com muito dinheiro, ele tinha esse produto. E vendia aquele troço, hein? E vendia. Aí, troço não, desculpa, mas era na época, comparado a hoje, não tem, né? Mas assim, foi muito legal a história, porque o que aconteceu? Quando eu comecei, o Rio Grande do Sul foi um berço da telemetria no Brasil. Você pegar a aeroeletrônica, por exemplo, né? A aeroeletrônica surgiu em 96, 90. A aeroeletrônica faz até hoje cockpit de avião. Sim. Né? Então, todo avião tem telemetria. E na aeroeletrônica, ela adaptou aquele equipamento para ônibus. Né? Então ela começou a trabalhar muito fortemente na ônibus. Um dos engenheiros da aeroeletrônica saiu da aeroeletrônica e montou uma empresa para ele de telemetria. E eu acabei conhecendo essa pessoa, enfim, porque eu trabalhava muito eu tinha muito acesso a transportador pesado, porque eu trabalhava com seguro na época. E o cara disse, vamos fazer uma parceria comigo, tu conhece os clientes, Resumindo, comecei a vender o equipamento do cara. 6 meses o cara não conseguiu mais fabricar para mim. Caramba. O cara disse, mas tá muito louco, velho. Vende mais troço, não consigo te atender. Eu comprei toda a capacidade fabril dele em 6 meses. Caraca. Foi assim, absurdo. Aí, cara, e eu já tava com muito negócio em aberto, e eu disse, eu preciso encontrar um fornecedor de telemetria, né? E aí fui pra internet, VDO, Guarulhos. VDO, Guarulhos. Liguei pro cara, como é que é o nome dele, velho? Ele assim pra mim, cara, nós temos esse equipamento, só que a gente não sabe o que fazer com ele. Tá dentro de uma caixa em cima da minha mesa. Pronto, já agora vocês vão saber. Sim, como eu tô dizendo. Eu disse, como assim, cara? Não, o equipamento veio da África do Sul, chegou aqui, pra nós implantar esse bicho aqui, e a gente não sabe. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião e eu vou levar um cara junto. Levei, na época, um rapazinho de TI que fazia as implantações pra mim. Isso lá já na VDO, lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos aqui. Aí fui pra reunião ali, o rapazinho disse, deixa eu ver o equipamento. O cara olhou o equipamento, tem um carro aí. O cara falou assim, ele instalou no carro, começou a gerar dados, né? Tirou a chave, meteu no... tá aqui o teu produto. Foi a primeira vez que a VDO viu o equipamento funcionando. Sensacional. Aí o cara disse, bom, então, aí é o seguinte, eu sou do Rio Grande do Sul, tenho cliente para isso, né? Vamos começar a fazer um projeto disso aí e tal. E na época eu era guri, eu não tinha lastro para fazer um contrato com a VDO. Sim. Tá? E aí acabei trazendo um amigo meu, enfim. E aí fizemos um contrato com a VDO e comecei. E soquei aquele equipamento e vendi muito aquele equipamento. Vendia bem. Aquele equipamento vendia bem. Vendia muito. Era novidade, né? Era novidade. Aí, nesse meio tempo aí, uma empresa de tecnologia me conheceu e aí eu acabei indo pro rastreador principal. Mas o meu início foi no FM 100 lá em 2001. 2001? Vou ver só. Vendo? Vai tempo aí, professor. E depois de 2001 para 2017, depois de 16 anos. 16 anos. Você entrou na... Eu entrei na Mix Telemarketing e reencontrei, aí já era o FM 3700, acho. Era o 300, né? 300. O 300. Depois foi pro 3700. Aí depois foi migrando a tecnologia. Quando eu saí da VDO, eu saí convidado pela Mix Telematics, que fabricava essa tecnologia FM.
tá? Na época, acho que até hoje, é uma referência em telemetria, tá? Mas poucos conheciam Mix Telematics no mercado. No Brasil não existia. A gente conhecia a VDO. E aí a Mix Telematics, ela decidiu vir por mercado diretamente para atender principalmente as contas globais. Então, quando você falava em conta global são empresas multinacionais, né? Isso, aqui no Brasil. Então, eram empresas grandes. Era Shell, era White Martins, empresas grandes. Se não usavam, estavam testando. Bacana. Só que era muito difícil, era a tecnologia inacessível. Vamos falar assim. Você não... Por conta do valor. Por conta do valor. E aí um grande desafio nosso, quando nós chegamos, porque eu fui convidado, né, pelo grande amigo nosso, Luiz Munhoz, que é um visionário também nessa área nossa de telemetria. O Luiz Munhoz, ele chamou a gente e falou assim, olha, vamos montar a Mix aqui no Brasil. E nós fizemos todo o startup da empresa aqui do zero. Do zero. Nós tínhamos 3 revendas, 3 revendedores. E o preço médio, até comparando com o que a gente tem hoje de telemetria no mercado, o preço médio naquela época era R$180 uma mensalidade. A mensalidade mais o valor do equipamento, que era muito alto. Então, na própria Mix Telematics, nós fizemos um trabalho de tornar a tecnologia acessível. Então, eu trouxe todo aquele background da VDO, os processos... Democratizar a acessibilidade. Democratizar e tornar acessível a tecnologia Mix Telematics. Por quê? Não somente para você fazer saving de combustível, para você fazer gestão de multa e tudo mais. Um ponto importante que nós falamos aqui no começo do programa é você evitar acidente. Sim. Então você tem um apelo social muito forte em cima de um produto, em cima de uma tecnologia muito grande. Muito grande. E aí, quanto maior for a quantidade de gente que estiver falando de telemetria, a maior quantidade de gente sabendo instalar uma telemetria, sabendo vender telemetria, são muito mais vidas sendo salvas. Deixa o consumo de combustível para depois. Mas vamos evitar acidente. Vamos fazer o safety, que é como a gente define hoje no mercado. E aí foi essa a jornada, né? Foi esse o desafio da Mix Telematics, quando eu entrei na Mix Telematics e o fizemos. Nós abrimos mais de 25, 30 revendas na época. Nós assumimos a empresa com um pouco mais de 2.500, 3.000 equipamentos instalados. Nós somos mais de 30.000 equipamentos instalados. Mas a tecnologia ajuda. A tecnologia ajudava. Tá? A empresa na África do Sul, os diretores da empresa, um dos donos da empresa, o Charles Tasker, que é um outro grande amigo, um abraço ao Charles Tasker, ele respirava a telemetria para reduzir acidente. Um cara inteligentíssimo também. E aí nós começamos a implantar a telemetria não só nas contas globais, nos caras que tinham grana, mas também para as empresas nacionais com desejo de reduzir acidente, com desejo de controlar motorista, não punir, mas educar. Que é diferente. Empresas que queriam estabelecer um padrão de condução. Como que eu estabeleço um padrão de condução no papel? Não consegue. Não consegue. Então vamos usar a tecnologia. Vamos usar a tecnologia como um auditor. E aí foi onde eu comecei, eu fiz um curso de engenharia, né? Fiz a faculdade de engenharia, me formei engenheiro. Não com a ideia de desenvolver produto, mas para você ter o background do negócio, da construção do negócio, background financeiro, um background de conta, de cálculo, para você construir negócios, tá? E aí depois nesse meio tempo, eu também fui fazer um MBA. Eu sentia a necessidade de ter mais informações referente a negócio. E o negócio em si não é venda. Não é a venda, é o que a gente sempre discute, eu com a Nur, quando nós estamos em conversa de bar. Não é vender, né? É você entender o que o cliente precisa
e tornar a tecnologia acessível. Fantástico, Bruno. E esse era o background que tem que buscar. Você precisa buscar esse background. No mercado. Exatamente. É não vender mais produtos de prateleira, mas sob medida. Sob medida. Não é vender. Não é ser um vendedor. É você vendedor. É você ser um consultor. Um consultor. Um engenheiro de negócio. É você desenvolver o negócio. Vou lá, entendo qual que é a dor do cliente. Aí você chega no cliente, o cliente fala para você assim, olha, eu tenho aqui esse problema. Então tem uma dor aqui muito grande que é oculta, por exemplo, que é você, por exemplo, causar um acidente. Sem você estar assistindo a forma de condução do seu motorista. E como que eu torno essa condução assistida acessível financeiramente para aquele cliente? Aí foi onde nós começamos a trabalhar isso fortemente, tá? E aí nós esbarramos na época no tema PGR. Isso 2016. Por quê? Porque eu queria, era um desejo, eu entrar com a telemetria dentro das transportadoras. E toda transportadora que eu ia, a transportadora, não, Bruno, eu tenho que ter aqui uma solução de risco. A outra, não, que eu tenho que ter uma solução de risco. Não, que eu tenho que ter uma solução de risco. E o que é solução de risco? E aí? Aí eu comecei a pesquisar esse tema do risco. Eu já conhecia bastante telemetria, já implantava projetos de telemetria. Aí voltando lá no tema da Breda, um pouquinho, só um parênteses. Eu viajava de Breda. E a Breda, hoje ela virou Piracicabana, da parte de transporte de passageiros, do Grupo Constantino, tá? Um excelente grupo também, um grupo econômico muito forte no Brasil, com profissionais super responsáveis lá. E a equipe técnica da Breda, que fazia a gestão da frota, uma equipe super competente. Bruno, eu quero instalar telemetria. Eu quero conhecer telemetria. E quando eles entraram em contato comigo, que eu olhei o nome Breda, eu falei assim, custe o que custar, eu vou entrar. Eu vou entrar. Então assim, se eu tiver que customizar a tecnologia, se eu tiver que customizar o software, se eu tiver que sair da empresa onde eu estou para ir para uma outra empresa, poder fomentar que eu também me apaixone, por causa da paixão. Se eu tiver que sair daqui para ir para uma outra empresa, para eu fomentar a solução para atender a Breda, eu farei. E levei o projeto para dentro da Mix. Aí, como dentro da Mix haviam profissionais altamente qualificados, tecnicamente falando, engenharia e tudo mais, eles entenderam o projeto. E aí nós customizamos toda aquela telemetria para o ônibus, aplicado para o transporte de passageiro, e foi um sucesso. Só que naquela época, como o nome telemetria, ele não estava tão vivo, tão latente no mercado, então tinham poucos profissionais que entendia telemetria, mas não entendia o que eu vou ter de benefícios com a telemetria. Isso era difícil. Você dar de maneira palpável, sabe? De você apresentar, olha, você vai ter isso, vai ter. Não, era muito difícil. E aí, os vendedores de telemetria eram todos vendedores consultores, engenheiros de negócio. E aí eu, como engenheirão de negócio, inclusive de formação, eu falei assim, vamos fazer isso acontecer aqui. E aí nós começamos a fazer a subida e descida da serra, num ônibus. Com passageiro, sem passageiro, parcialmente cheio, engrenado, desengrenado, pela imigrantes, pela Anchieta, com descida mais íngreme, depois com subida mais íngreme. E nós construímos um padrão. Quando nós apresentamos isso para a diretoria, depois, um padrão de condução. Um padrão de condução. Você sabe quanto que isso vai me trazer de valor agregado para o meu principal cliente? Porque uma empresa de ônibus, o principal cliente dela não é uma empresa. É o passageiro. É o passageiro. É a pessoa. Sim. Então, se hoje você desenha um plano de gerenciamento de risco para uma transportadora grande, você tem um dono, você tem um gerente, você tem um diretor, você tem um cara de CSMA lá dentro e tudo mais. No ônibus, o seu cliente é um cara individual que vai comprar uma passagem lá no terminal e ele vai fazer que seja uma viagem com você.
Só que ele é o teu cliente. E aí? Como é que eu faço esse meu cliente, ele conhecer que eu tenho um padrão de qualidade de transporte de pessoas? Aí foi onde nós conseguimos implantar o projeto de telemetria. Um sucesso. Mas porque a empresa abriu realmente entendeu que precisava e tudo mais, e nós demos sequência, tá? Voltando ao tema gerenciamento de risco, aí eu precisava entender sobre gerenciamento de risco para fazer a telemetria funcionar. Aí eu falei, ou eu vou me especializar nisso, ou eu vou trazer um especialista. O melhor cara. Eu vou buscar o melhor cara do mercado. E vou colocar esse cara aqui, mesmo que eu fique com ele por 1 ano, só para eu fazer a transcrição de conhecimento. O benchmark ali. O benchmark. Mas eu vou buscar o melhor. E aí eu comecei a buscar um cara bom no mercado de gerenciamento de risco, mas não com nível de subordinação. Não era nível de subordinação. Vou trazer um vendedor. Não. Eu quero trazer um consultor que ele vai desenhar produto. Ele vai fazer engenharia de negócio. Aí foi onde eu conheci essa figura. Essa figuraça. Essa figuraça. O cara é um mestre. É um mestre. É um mestre. Monstro. Ele é um mestre. Porque ele faz exatamente isso que nós falamos agora. Ele entende o que o cliente precisa. Ele entende a tecnologia do outro lado. E eu vou fazer a tecnologia resolver a dor do cliente. Então ele chega para o cliente e fala assim, essa não é a sua principal dor. E quando eu comecei a ir em reunião com ele, eu aprendi a fazer isso. O cliente fala assim, não, porque eu estou aqui com um problema no pneu. Não, porque eu estou aqui com um problema que o caminhão está saindo com pouca carga. Aí ele falava assim, olha, com pouca carga ou com problema no pneu, se você causar um acidente, se você não conseguir prevenir um acidente, vai ser muito pior. Então vamos atuar no problema macro. É a causa. O que é a causa? O que é a causa? Você sabe que o Anor e eu, hoje eu amo o Anor, um amor fraterno. E o Anor, a gente começou assim, eu não conhecia ele pessoalmente, ouvia de mercado. E a amizade começou quando ele começou a me atender. Olha que legal. Começou a me atender. Eu era dono de uma gerenciadora de risco, eu era sócio. E o Anor, ele foi o único cara de tecnologia que chegou para mim e falou, bichão, sem querer ser arrogante, mas eu posso? Claro, pô, meu parceiro. Pá. Na primeira conversa eu já tive uma aula. E aí no final, ele ganhou meu amor, foi quando ele falou. E outra coisa, ninguém é grande, ninguém nasce grande. Todo mundo que é grande nasceu pequeno. Isso aí. Eu tô com você. Isso aí. Eu falei, puta que pariu, cara. É um negócio que me arrepia até hoje. Ele talvez não possa nem se lembrar dessa conversa. Mas, cara, hoje eu não sou mais dono de porra nenhuma, né? Saí da sociedade e tudo mais. Hoje eu tenho paixão por onde eu tô. Amo uma empresa que eu presto serviço. Amo o idealizador dela, que é a Marfrig, Global Foods, né? Sensacional. Molina, uma ótima empresa. Assumiu o controle da BRF. Eu sou tarado nessa empresa. Tarado. Eu sou endoidecido. Acho que talvez... Eu não posso falar que eu amo mais do que os donos. Mas eu tô ali no hall dos caras que mais ama essa empresa, né? Já me ferrei muito, né, Nora? A história não nega, né, cara? E eu vou falar pra ti. O Anor realmente é esse profissional grandemente diferenciado do mercado que... Mal sabe o Bruno que eu uso mais do que ele me ensinou do que ele ensina do que eu ensinei ele. Sério? Foi um bom mestre. Pô, cara, olha, eu vou falar esse cara é fora da curva. Então, é os nossos mentores ocultos, né? Que a gente vê muita gente fazendo, nada contra, né? Mas muita gente fazendo propaganda em rede social, que é coaching, que é mentor e tudo mais. Aí você vai olhar a história do cara, peraí. Não tem história. O que você fez para ser mentor? O que você fez para ser coaching? Olha o mentor aqui, olha o coach aqui, mentor aqui, coach aqui, oculto. Sabe por quê? Porque a gente tem que ensinar o que se sabe. É verdade. Sabe? E não tem valor envolvido. O valor é esse. O valor é esse que você acabou de falar. É você se apaixonar pelo profissional e falar assim, olha, nós estamos juntos nessa caminhada. Não tem preço. Não tem preço. E foi daí pra frente, né, Anor? Sim. Que nós começamos a fazer negócio juntos. Dentro ou fora da onde a gente estava. Por quê? Eu quero resolver o problema do cliente. Claro.
É o foco que tem que ser sempre. É o foco. É o foco. O comercial que não pensa, não racionaliza, que a missão dele de vida profissional é o problema do cliente, e ele se propor, se apresentar com uma solução, esse cara literalmente ele está perdido no que ele está fazendo. Exatamente, exatamente. Sim. E nós começamos a ganhar cliente, e o Anor, ele tem muito esse perfil até hoje, né? E eu também atuo assim. Eu estou um pouco mais hoje na parte de desenvolvimento de tecnologia, na parte de desenvolvimento de negócios, né? Focado em solução. E a gente tende a resolver o problema do cliente de fim a fim. Fantástico essa colocação de fim a fim, eu gostei. Que foi o que você disse um pouco mais no começo do programa, que é assim, eu estou resolvendo um problema do cliente. Tá. Não tem ninguém dentro da empresa que conheça tecnicamente, com profundidade, o que nós estamos trazendo. Se eu estou trazendo algo que a empresa vai contratar, se ela vai me contratar telemetria, se eu vou fazer a implantação de um projeto de telemetria, eu preciso ajudar a empresa a vender o projeto de telemetria lá na ponta para o cliente final dela. Que seja a empresa de ônibus, que seja o transporte escolar, que seja o pai da criança na ponta ter no celular dele a velocidade que o transportador da van está. E eu vou colocar ainda uma tag dentro da mochila da criança para saber se a criança está dentro ou fora da van. Eu vou colocar uma antena na entrada da escola e eu vou saber que a criança saiu da van. Então ela perdeu a associação com o veículo e entrou no estabelecimento. Ele criou um vínculo ali com o estabelecimento. Fiz a jornada da criança ou fiz a telemetria da pessoa? Olha que legal. Então até agora a gente estava falando de telemetria veicular. Agora nós estamos associando toda a experiência da telemetria veicular à segurança de uma pessoa. Olha que bacana. Fantástico. O que nós fizemos agora. O meu filho usou por uns bons tempos isca de carga dentro da mochila dele. Pronto. Mas pra você rastrear ele ou você estava usando ele para fazer teste? Custo-benefício, né? Custo-benefício. Eu cheguei... Nós lançamos recentemente um aplicativo de gerenciamento de pessoas, né? De gestão por onde a pessoa eu uso passa. o Live 360, eu uso. Já conhece? Você conhece o Live 360? Não, nunca ouvi falar. Legal. Pra tu pegar fazer um deparo ali é legal. Nós lançamos agora um aplicativo, eu inclusive ajudei a escrever esse aplicativo, e ele pega todo o monitoramento da pessoa, e se você tem dispositivo, nós vamos depois entrar um pouco no mundo dispositivo, e se você tem dispositivo para coletar informação vital da pessoa, então batimento cardíaco, pressão arterial e tudo mais, eu consigo fazer tudo à distância com um PGR. Você cria uma central de gerenciamento de risco. Você tem a central de gerenciamento de risco do roubo da carga. Eu tenho central de gerenciamento de risco de uma pessoa. Eu tenho central de gerenciamento de risco de um ativo, usando a telemetria, usando a conectividade. Fabuloso. Tá? E aí dali para cá, mix telemático, passei pelo Minilink. O Minilink eu fiz um misto entre telemetria, solução de telemetria com a solução de gerenciamento de risco, e criei nesse inteirinho uma empresa de consultoria, tá? A empresa de consultoria era para propagar informação. Então, assim, não sou coaching, não sou mentor, eu não sou nada disso. Eu sou apenas um conhecedor profundo do que eu faço, um perito, né? do que eu sei, e quero ajudar outras pessoas a fazer igual, a fazer o mesmo. Porque nós vamos evitar acidente, porque nós vamos salvar combustível, porque nós vamos criar um padrão de condução, porque nós vamos criar processos dentro da empresa usando a tecnologia. Eu gostei muito dessa colocação. Padrão de condução. Padrão de condução. Padrão de condução. Usando a tecnologia. E a tecnologia evolui. A gente sai de um mundo de FM 300, a gente vai para uma telemetria conectada 2G, daqui a pouco conectada 3G, daqui a pouco 5G, e aí vai evoluir na telemetria, a gente tem que evoluir junto, tá? Nunca como coach, nunca como mentor, como a gente sempre fala, eu com a Nor, mas assim, se alguém contratar a gente como um consultor, eu vou fazer a empresa dele andar nos nossos critérios de trabalho. Não é ganhar dinheiro fácil. Sim. Não existe nada fácil. Não Existe almoço. Não existe. Ele tem que ser suado, ele tem que ser trabalhado. Tá? Bom.
Essa foi só a história dele, não precisa mais. Já foi. Bruno, eu vou falar pra ti, cara. Primeiro, é didática a tua fala, é agradável. Você viu que eu até me acomodei aqui na cadeira. Normalmente eu sou chato, o Anor sabe, eu corto o convidado quando ele se estende. Só que, embora tu se estendendo na sua jornada, cara, ele não é falando de si. Ele veio falando da jornada dele. Sim. E acrescentando os insights da jornada. Sim. Ou seja, é muito bacana ouvir o Bruno falar da timeline da vida dele, aonde já traz a palestra do tema que a gente está aqui. Muito bom, cara. Parabéns, Bruno. É isso aí. Parabéns, cara. Eu, sinceramente, envaidecido de ter um dominador pleno de um tema que é tão pouco explorado no Brasil. Tão pouco explorado. É um tema que tem muito a crescer. Muito a crescer. É um oceano azul. É um oceano azul. É um oceano azul. Se a gente hoje, o mundo de telemetria, a Ravex faz muito bem isso. Ela faz, cara. A Ravex faz muito bem isso. Então, a Ravex, ela não vende produto. A Ravex, ela já entendeu que não é... do futuro. Que não é a venda do produto. Não é a caixinha que se vende. E a Ravex, qual que é um grande diferencial da Ravex? É que ela é uma empresa verticalizada. Ela desenvolve, ela produz o produto próprio e integra com aqueles acessórios que não é o core dela. Eu não vou fabricar acessório porque não é meu core. Então ela integra com os acessórios e customiza a plataforma de software dela também. Em resumo, o Anor quer morrer quando eu falo isso, mas ele já até sabe o que eu vou falar. É uma empresa sem ego, que é o que fode o mercado hoje de É verdade. Isso aí. É verdade. Isso aí. Isso é verdade. Isso aí. Uma empresa sem ego. Uma empresa sem ego. Resumiu. Mas nós temos o nosso público, nós temos as pessoas que entendem do nosso ramo, tem as pessoas que não entendem, tem os curiosos, enfim. E a gente fala de telemetria. A telemetria entrou na cabeça das pessoas quando quando surgiu na Fórmula 1, né? Que as pessoas viram ali a telemetria. Sim. Então, você como o expert na telemetria, esse é o cara que mais conhece telemetria que eu conheço. Conceitua a telemetria para o nosso público. A telemetria, eu vou ser o mais didático possível, tá? Vou ser o mais didático possível. A telemetria, ela é uma forma de eu ler informações vitais daquilo que eu quero monitorar. Antes, quando a gente falava muito de telemetria veicular, vamos para a telemetria veicular, para ficar mais fácil a gente explicar. Então, eu vou colocar um dispositivo dentro do carro e eu vou ler todas as informações vitais do veículo. O que é informação vital? É aquilo que faz ele funcionar, andar. Então, pressão de óleo. Como é que está a pressão de óleo do carro? Como é que está a rotação do motor? Como é que está a temperatura do motor? Então, eu vou ler todos esses dados e com uma conectividade disponível, eu vou enviar essa informação para um servidor, para um banco de dados. E esse banco de dados vai ser consumido por uma plataforma de software, tá? Então, eu vou permitir o monitoramento à distância do meu patrimônio, do meu bem, do meu ativo. No nosso caso aqui, vamos falar do veículo. Então, vou fazer o monitoramento à distância, em tempo real, do veículo através de conectividade, através da conectividade disponível. Isso seria uma definição didática de telemetria. Legal. Tá? E aí vem a pergunta, você falou muito em tecnologia, né? Isso. E, cara, eu acho que é a palavra do momento, né? Tudo é tecnológico, tudo é evolutivo, deixou de ser corretivo e preventivo para passar a ser preditivo. Isso. Preditivo, né? Isso. E aí vem a telemetria, ela vem abarcada nessa questão da preditividade, né? Quando falamos então em telemetria, qual seria essa tecnologia que envolve tamanhamente essa solução no mercado? A telemetria em si, a gente pode dividir aqui em 3 pacotes, em 3 partes essa tecnologia, tá? Então, uma primeira parte seria o hardware, que eu vou instalar no ativo, no bem, no patrimônio que eu quero fazer o monitoramento dele, tá? Então, uma boa definição de hardware é uma parte da tecnologia. A segunda parte da tecnologia é a conectividade. É como que eu conecto esse hardware aos meus bancos de dados, aos meus servidores. Então, eu vou dar conectividade a esse hardware. Essa conectividade pode ser
4G, pode ser Wi-Fi, pode ser Bluetooth, RF, tudo que tem disponível. Hoje é LPWA avançando bastante no mercado. Tecnologia, por exemplo, LoRa, LoRaWAN, que é uma evolução. LoRa, isso, o INB IoT, que hoje também é uma tecnologia muito bem aplicável para esse mundo de telemetria, tá? Segunda parte, conectividade. Terceira parte, a plataforma de software, tá? Então, o casamento perfeito das três partes, hardware, conectividade e plataforma de software, você vai ter uma tecnologia boa para fazer telemetria, tá? Além da tecnologia, do pacote tecnológico, você tem que ter os profissionais... Que é a cerejinha do bolo, né? A cerejinha do bolo, que é quem vai aplicar tudo isso. Então não adianta você ter um pacote perfeito de tecnologia e você não ter quem aplique isso. É a velha história, né? Você tem uma Ferrari na mão e usa igual um Fusquinha, né? Isso aí, perfeitamente. Quando você, quando um empresário, enfim, um gestor de frota, decide fazer uma implantação de telemetria na sua operação, quais são os cuidados, e qual é a metodologia para fazer essa implantação? Essa pergunta é uma pergunta importante, porque ela define o projeto. É a estrutura do projeto. É o famoso definir o escopo. Exatamente. Né? E aí, quando você fala em definir escopo, é o que difere os homens dos meninos. Boa, Bruno. Tá? Eu já virei teu fã. Eu aprendi essa desgraça de escopo de negócio com ele. Eu uso até hoje a mesma. Eu uso aquele teu Kanban até hoje. Isso. que é o escopo do negócio. Então, assim, se eu estou fazendo um projeto de telemetria e eu quero contratar uma telemetria, eu já tomei a decisão de contratar telemetria, primeiro esse empresário é diferenciado. Ele tomou a decisão de pôr uma telemetria. Então ele já está pensando na segurança do patrimônio, ele já está pensando na segurança de quem vai estar envolvido na ponta, na segurança do passageiro e etc. Para eu construir um escopo, se a pessoa não tem conhecimento técnico, se a pessoa já não fez isso uma vez na vida, esqueça. Esqueça. Você não vai ter um escopo bem desenhado. Tá? Outro dia eu estava com um colega, o colega falando, não, eu coloquei aqui na minha empresa vendedor de telemetria via telefone. Uhum. Falei, meu amigo, você não está vendendo telemetria. Tá vendendo sonho. Você não está vendendo telemetria. Tá vendendo sonho. Porque a telemetria é isso. Então, assim, para você definir um bom projeto, se a empresa tomou a decisão... Tu até pode levantar lead. Levantar lead. Ok? Isso. É bem diferente de vender telemetria. Não. Que é diferente. O vender telemetria, você precisa... Colocar o pezinho na areia. Um cara de gabarito, ir até lá. Então, o empresário precisa primeiro escolher uma empresa ou um profissional que já fez aquilo uma vez na vida. Ele vai conseguir direcionar as ações. E você não vai perder dinheiro. Exatamente. Tá? Então, isso é o início do projeto de telemetria. Então, você fazer uma boa escolha de uma empresa, você fazer uma boa escolha de um profissional que vai fazer o seu famoso pré-venda lá dentro. Tá? Um pré-venda bom. Esse é um cara ativo. Pré-venda de nível, hein? Não. Pré-venda de outro nível. Pergunta chave, né, cara? Imagina que diante de todo esse escopo que você falou, tendo o escopo do projeto e tudo mais, ele tomou uma decisão. E agora ele quer realmente partir para uma implementação de uma tecnologia robusta de telemetria na sua frota, mensurando uma série de saving que ele vai passar a ter, porque eu falo que o risco ele deixou de ser um custo, como lá atrás ele era mensurado, e a empresa, as grandes empresas, começaram a enxergar isso inicialmente. Agora o mercado começa a entender que não é um custo, mas sim um investimento. Tá? Porque eu tenho 1 milhão de perdas anuais. Se eu investir 200 mil reais ano, cara, eu vou ter 800 mil reais de volta no meu bolso. Eu tenho uma conta, eu tenho um cálculo pronto para isso. Eu tenho uma regrinha de 3 pronta para investimento de telemetria versus save, né? Hoje, o save de uma telemetria bem implantada
é de 90% do teu valor investido. O que significa isso? Você, você investe R$2.500, você tem um save de R$2.500 e investe 250. Essa é a conta. Pode fazer a conta que tu quiser, pode... Se você tiver uma gestão de telemetria bem feita, um equipamento que ele performa, é 90% de retorno. É isso aí. É isso aí. E aí, pensando nesses números e nesses dados, o que é necessário para o empresário que nos assiste ou para o gerente que quer surpreender a sua diretoria? Qual que seria o ponto de partida para esse projeto começar a andar dentro de uma empresa? Se o gerente, e aí tem muito gerente de transportadora, que é a audiência aqui do nosso podcast aqui, eu ouço no mercado, você assistiu o podcast do professor Maia, do Anor? Você assistiu o podcast do... Porque assim, é uma fonte de informação. Sim. É uma fonte de informação. Então, se eu quero implementar na minha empresa agora um projeto de telemetria, eu vou assistir o podcast. Se eu quero implementar, por exemplo, um projeto PGR, eu vou assistir o podcast. Teve um convidado aqui, uma convidada, se eu não me engano, que falou de regra de negócio. Eu não lembro o nome dela, mas eu assisti. Eu acho que foi a Silvia. Silvia Sanches. E ela falou muito de regra de negócio e tudo mais. Poxa, eu vou aprender a vender o meu negócio, vou assistir o podcast. Pô, virou uma aula. Virou uma videoaula. Sabendo absorver as informações. Exatamente. Sim. Cara, então aqui, quando nós vamos, por exemplo, orientar, nós estamos com uma responsabilidade aqui muito grande. Nós vamos orientar, nós vamos direcionar uma tomada de decisão. Então, quando eu pego o comprador, quando eu pego o gerente de frota, ele precisa primeiro pedir uma POC, uma prova de conceito. Então, assim, eu vou fazer uma prova de conceito, eu vou entender o que estão me vendendo. Pronto. Ele já eliminou 90% dos aventureiros e ele já trouxe a garantia de chegar perto dos 90%. Isso é verdade. Ele já trouxe isso. Então, assim, eu vou fazer uma POC. E quando a gente vai fazer a POC, quando a gente se responsabiliza em fazer a POC, ela precisa ser, no primeiro momento, eu vou entender a operação do cliente. E aí acontece a mágica. Porque eu entro dentro da operação do cliente. Eu vou entrar dentro da operação da Mafrig, por exemplo, e vou conversar lá com o professor Maia. Professor, o que você tem de dor aí hoje? Qual que é a sua dor? Eu tenho dor aqui, então eu vou entender o seu processo de manutenção. Eu vou entender o seu processo de abastecimento. Eu vou entender o seu processo de formação de motorista. Não, porque eu já ouvi muito isso. Não, porque os meus motoristas, eles dirigem muito ruim. Porque sempre o problema é o motorista, né? Porque o motorista é. E o motorista não. O motorista é o nosso principal aliado. Exatamente. Na implantação de um projeto desse. E aí eu falo assim, quantas vezes você deu treinamento pro seu motorista? Nunca. Cadê duas folhas mostrando as boas práticas de condução da empresa? Cadê? Boas práticas de condução da empresa. Impresso na hora da entrega da documentação lá no transporte, para que eu possa ler e refletir? Não. Você vai cobrar o quê do motorista se o motorista não conhece a cultura da empresa? Onde é que você falou para o motorista, dizimou para os motoristas o padrão de dirigibilidade daquele modelo, daquele caminhão, daquele ônibus? Nunca. Isso. Aí o cara tá trocando marcha a 1.800 giros, ao invés de trocar em 1.200, e o cara vai saber disso? Exato. Ou você contrata um motorista altamente experiente, que ele já vem de uma empresa que tem a padronização, que já tem implantada a padronização, e ele vai vir para cá para ser um motorista. Mas assim, se não tiver regra dentro da sua empresa, esse motorista vai trabalhar insatisfeito. Exatamente. Porque ele vai ter um padrão de condução X que não condiz com o padrão da empresa. Sim. Tá? Ele não vai ser tanto ruim quanto bom por isso. Tanto ruim quanto bom é ruim. É isso aí. Né? O cara tem um padrão de exigibilidade que ele veio de um grupo que tinha um padrão de exigência. Aí ele vai estar lá junto com os outros que não têm esse padrão e estando na mesma régua de todos. Isso aí. Esse cara vai embora. Isso aí. O cara vai embora. Tu vai perder o bom, vai ficar o ruim. O cara vai embora. É isso aí. Isso aí. Então, professor, sendo direto,
uma prova de conceito. Uma prova de conceito muito bem estruturada é o que vai definir o escopo do projeto. Eu tenho 2 regras para prova de conceito. Primeiro, isso aí é uma dica que eu dou para os comerciais, para os vendedores, para os consultores. Olha aí, dica de ouro, hein? Dica de ouro do nosso coach. Não, coach não, é de cara. É nadador também, nadador. Nosso coach é nadador, hein? Vamos lá. Escritor agora. Cara, vocês são xarope, hein? Hoje vocês acordaram. Eu junto 2 traíras junto, dá nisso. Aí, vamos lá. Eu tenho algumas qualificações assim, para a prova de conceito. Primeiro, eu jamais faço uma prova de conceito sem alinhar valor. Isso é importante. Tá? Importantíssimo. Aí tu vai lá, mete, tu não é que perde tempo, tu investe tempo, tu investe tempo do cliente. A prova de conceito é 250%, não é 100%. Aí tu vai dizer pro cara assim, isso vai custar 5 mil. Não, mas não tá no meu budget de 5 mil. Não vai adiantar nada. Então, não vai adiantar. Então, primeiro, esse é o item número 1. Alinhamento de expectativa de valor. Esse é o segundo ponto numa POC. Não existe POC sem ser assistida. Isso. Então, assim, vou instalar uma POC e deixa a Bangu. Entendeu? Então, são 2 cuidados que tem que ter com uma POC. A POC, ela é necessária às vezes? Sim, ela é necessária às vezes. E telemetria, então, nem se fala. Né? Porque é ali que o cara vai. Eu participei junto com o Bruno, aí vem uns cases de sucesso. Eu participei junto com o Bruno numa POC. Ele vai se lembrar disso. Porque isso gerou um estresse que tá louco. Nós tinha um grande embarcador que hoje faz parte do teu grupo, tá? Te lembra disso, não? Lembro, porra. Veio uma demanda para nós, enfim, foi quem conduziu essa lá em Curitiba na época. E aí foi nos dado assim, eu nunca mais me esqueço daquela reunião, cara, tipo assim, eu vou dar nosso melhor transportador, o nosso 10. Beleza. Instalamos lá 10 equipamentos, se eu não me engano. E deixamos pautorar durante 30 dias, que a gente chama, e isso é um negócio muito legal, a terceira dica, que é o POC oculta. POC oculta. Tá? Ninguém sabe que foi instalada. Ninguém sabe que foi instalada. Isso é legal. Ninguém sabe que foi instalada. Aí eu preciso. Você não tem os dados. Não tem os dados. Eu cheguei lá agora, você não tem dados. Nenhum. Não tem planilha, não tem lugar nenhum. Eu preciso fazer. Olha. Eu preciso trazer as claras aqui, onde eu vou atuar. Exatamente. Aí o cara me deu, lembrando que eles nos deram o melhor transportador para instalar os equipamentos. E deixamos pautorar nos 30 dias na Pelcotu. No 30º dia, sentei com um analista na época nosso lá. Esse cara me puxa o relatório das ocorrências. Meu velho. Eu virei pra ele assim, tu tem certeza disso? Cara, não tem? Daqui, ó. Bom, se isso aqui tiver errado, velho, nós vamos tomar-lhe um pau na reunião, que eu não quero nem ver de onde vai sair. Bom, aí vamos pro primeiro cheque lá. Né? Sentamos lá, o nosso analista na época, vou me lembrar quem era o nome dele. E tinha umas 15 pessoas assim naquela mesa de reunião. Geralmente é assim, né? Aí o rapazinho lá, pum, botou na tela. Cara, era 14 mil ocorrências, 15 mil ocorrências, 16. Nossa, e os caras olharam assim, não, porque não pode. Aí começa, porque assim, aí que tá a diferença de um equipamento que é voltado para telemetria e um equipamento de risco. Qual foi o choque deles? O choque deles é que eles só tinham equipamento para risco. Eles não tinham equipamento para telemetria. E quando você começa a monitorar de segundo a segundo uma operação, você começa a pegar coisas que jamais imaginava, né? E aí nós pegamos lá caminhão a 100 por hora, 200, 120 km por hora, caminhão em área urbana andando a 80, 90 km por hora, e a grande dor deles era tombamento em área urbana, não era nem em rodovia. Nessa época nós implantamos no firmware do equipamento, e foi velocidade da via? Foi um script escrito por nós, na época, que era assim, Maia, eu reduzo a velocidade do caminhão a uma velocidade X, a um valor X, que é a velocidade mais segura para ele fazer uma curva. Então, se ele chega naquela curva, e isso com inteligência embarcada no equipamento,
Então, assim, se ele chega naquela área georreferenciada, embarcada no equipamento, e ele está numa velocidade acima de a 35 km por hora, e ele tem que entrar na curva a 30, a gente notificava ou até mesmo desligava o pedal do acelerador. Tinha um ADAS, como se fosse um ADAS. Como se fosse um ADAS, porque naquela época a câmera era inacessível. Hoje faz com câmera e tudo mais, mas naquela época era inacessível. Então, nós colocamos toda essa regra no firmware do equipamento. Caraca. E a informação do segundo a segundo, que a gente chamava de tacodata, que era o tacógrafo, né? Trouxe para Gavexta. Você trouxe? Claro. Nós chamamos oficialmente de tacodata. É lógico, né? Que era a velocidade de segundo a segundo. Então eu pegava qualquer sensor do carro, se era a temperatura do motor, pressão de óleo, tudo, segundo a segundo. E o que me possibilitava fazer esse tipo de controle de entrada de curva. A gente reduzia 95% dos acidentes de uma transportadora que a gente implantava o projeto. Aí o gerente da área vira pro cara, assim, que era o responsável pela parte da torre de controle. Como é que vocês não estão enxergando essas velocidades? Aí eu botei o cara na rua, né? Disse, não, só um pouquinho. Vamos lá. A tecnologia que ele tem não permite fazer isso. Então a culpa não é dele. A culpa, na realidade, é a tecnologia que não tem a capacidade de medir isso. Por quê? A tua velocidade vem na posição, a tua velocidade não vem na ocorrência. É isso aí. Aí tu começa a abrir a cabeça dos caras, né? Então, assim, o bagulho é doido, né? Então, é por isso que tem a diferença dos homens para os meninos quando a gente fala em telemetria. Porque uma saída dessa, você ganha o dono da empresa. Claro, lógico. Você ganha o diretor, você ganha o gerente. Sem dúvida. E você evitou aquele constrangimento com quem vai ser o seu aliado na implantação do projeto. Exatamente. Se o Anur não tivesse essa saída... Puxa! Não, eu derrubava o cara. Você derrubava o cara, você não vai implantar o projeto de telemetria nunca lá dentro. E outra, você está trazendo uma tecnologia futurística, né? Porque, imagina, você está trazendo tecnologia de Fórmula 1 para a tua operação. É isso aí. Imagina você trazer uma tecnologia milionária por um custo muito aquém, e tendo uma relevância diária de informação que, cara, que só realmente o circo da Fórmula 1 conseguiria obter isso de forma palatável. Acessível. E hoje não, você tem essas informações na ponta do dedo para que você possa ter uma assertividade muito maior na condução da gestão. Isso aí. E assim, Bruno, eu vejo uma implantação de telemetria, uma implantação de um projeto de telemetria bem feito. Eu tenho na minha cabeça que nós temos que ter dois aliados dentro do cliente. Isso. Um é o TI, porque é o TI que vão fazer todas as integrações de sistema. E o outro é o RH. Isso. Esse tema é importante. É importantíssimo. Porque esse tema é importante. Recursos humanos, né? E nós estamos mexendo com o quê? Com recursos humanos. Nos desmistifica isso. E hoje, o que as empresas estão fazendo? As empresas estão cada vez mais diminuindo o time de RH e colocando o time de RH na inteligência artificial. Não que a inteligência artificial não seja competente para parte do processo, para você fazer um filtro de currículos e tudo mais. Agora, para um projeto de telemetria, o RH, ele faz toda a diferença. Ele faz toda a diferença por quê? Qual que é a regra do sucesso do projeto de telemetria? O engajamento. Exatamente. E o engajamento não é engajamento meu, teu, dele. É o engajamento do motorista, é o engajamento do mecânico, é o engajamento do dono da empresa, é o engajamento do gerente de compras, é o engajamento do gerente de manutenção. Então, assim, um projeto de telemetria ele só roda quando a empresa está engajada. A cultura da empresa mudou, né? A cultura da empresa mudou. E quem é que fomenta isso dentro da empresa? O RH. É o endomarketing do RH que vai fazer. É o endomarketing do RH. É o RH que tem que fazer isso. Então, RH, deixa eu ver o que nós estamos fazendo aqui. Nossa, uma implantação de projeto de telemetria. Legal. Vamos montar aqui uma cultura de recompensa. Vamos montar aqui um projeto de recompensa. Foi solicitado para a gente uma vez uma implantação de um projeto, uma política de recompensa. Nós escrevemos a política inteirinha, eu com a Anor. Como é que era, Anor? Era as 8 regras de ouro. As 8 regras de ouro do seu processo de condução.
E nós criamos grupos de motoristas, e não eram só os motoristas que participavam. A gente solicitou que participasse o time de compras, participou time de TI. Tudo está envolvido, né, cara? Não é só a condução do motorista. E a gente tinha que atingir as 8 regras de ouro para poder chegar no final do projeto, ou para atingir o escopo do projeto, engajando toda a empresa junto com o RH, junto com uma política bem escrita de RH. É que tem que mudar a visão, né? A telemetria, ela não pode ser punitiva. A telemetria, ela não é punitiva. A telemetria, ela é educativa. Se você entrar num perfil de punição, eu vou fazer um ranking do motorista, né? Um ranking de motorista mal gerido pelo gestor da operação, cara, ele acaba com o projeto. Porque o ranking de motorista, ele tem que servir para o gestor tomar as ações pontuais, né? Pô, cara, eu tenho lá 100 motoristas, 90 estão performando, 10 não. Cara, vai lá, pega esses 10 e traz eles para dentro de casa. Isso. Bota o cara sentado, assim. E o seu melhor motorista? Exatamente. Põe ele como multiplicador. Exatamente. Quem é o seu Transforma melhor motorista? Ele em monitor. Transforma ele em monitor. Mas não vai ser mais eu, não vai ser mais você, não vai ser mais ele que vai falar quem é o melhor motorista. Não. O melhor motorista vai vir pela tecnologia. Pela tecnologia. A tecnologia, de maneira isenta, vai falar quem é o melhor motorista. Eu vou pegar esse melhor motorista, os 3 melhores motoristas, eles vão ser meus multiplicadores agora. E é punitivo? Não. Foi o que o Arnor falou. Educativo. E a partir de que critérios? A padronização que nós criamos lá no escopo do projeto, que funcionou na POC, que deu certo, que o RH engajou. E agora nós vamos fazer uma política de ranking. Nós implantamos uma vez no cliente totem. Totem igual os nossos aqui, que o motorista chegava na porta da empresa, ele consultava qual que era a pontuação dele. Que bacana. Com relação... O cara faz gestão do próprio performance. Sim. Ele faz a gestão da própria performance. Ele sabia o ranking que ele estava. E assim, ou seja, era assim, os 10... Você não quer estar listado lá na base. Eu quero ir pra frente. Eu quero estar com os melhores. Eu quero ir pra frente. Vamos lá, os 10 primeiros ganhavam o prêmio. Aí ele tava lá em 11º, 12º, cara, ele se fudia pra chegar no 10. A gente enviava, por exemplo, em Dia das Crianças, por exemplo, que a gente montava cestas e mandava na casa que legal. Dos motoristas, dos melhores motoristas. E aí colocava uma carta que era para o pai ver. Olha, o que você está fazendo lá na empresa, quem está colhendo é o teu filho. Isso é forte demais, hein? É o teu filho. Não, a pegada... Era. Então, aí havia o engajamento, porque aí a hora que aquele motorista que recebeu a cesta chegar na empresa e ver que ele está lá 5 estrelas no ranking, ele vai falar para os demais. Cara, vale a pena fazer. E eu tô dando trabalho para o RH. Porque a cesta não fomos nós. É o RH que tem que fazer. O RH que pensou. E isso você cria uma cultura, Maia, que você não destrói mais na empresa. Você não, ela passa a ser o diferencial da empresa. Passa a ser um critério de competitividade. É o encantamento comercial sobre o comprador daquele serviço. Isso aí. É isso aí. Vamos falar um pouco de futuro. Vamos. Aliás, vamos falar um pouquinho de presente, porque nós estamos passando uma situação bem complicada e depois nós vamos falar coisa de futuro. Nós temos um problema grave, que é a descontinuidade do 2G. Isso. Né? Eu acho que tu é um cara muito bom para se conversar com relação a isso, porque o cara conhece tecnologia, enfim, conhece o mercado. Nós temos uma situação de descontinuidade do 2G. E nós temos um futuro. Começa pelo 2G. Como é que tu vê o tamanho desse buraco negro? O 2G é uma tecnologia que ela já está fadada a já começou a ser, né? A ser, ela tem que ser desligada, né? Até por conta do alto custo de manutenção da tecnologia por parte das próprias operadoras. Então, eu preciso evoluir de alguma maneira. Se eu faço manutenção em tecnologia 2G por muito tempo, como é que a gente faz acontecer tudo isso de tecnologia que nós estamos falando aqui na mesa? Como é que eu faço tráfego de imagem?
se eu mantenho os equipamentos 2G? Como é que eu faço subir no meu sistema um pacote de Takodata com a tecnologia 2G? Que não está apta para isso. Então assim, se eu vou pro órgão público e peço para o órgão público estender o prazo da descontinuidade do 2G, legal, isso é factível. Só que assim, eu tenho que fazer um plano de contenção dentro da minha empresa, eu já tenho que fazer um planejamento de troca de tecnologia. Mas o problema é o seguinte, né, Bruno? Eu acho que não é nem questão de... Eu acho que o governo não tem, vamos falar da nome, tipo a Anatel, ela não tem ação sobre isso. Primeiro, eu acho que um motivo. Não existe mais peça de reposição de chipset 2G. Não existe mais, desde 2017 não é fabricado. Exatamente. Então não é uma questão de vontade, não é uma questão de não atuar, é uma questão que não tem mais a tecnologia, não existe mais aquela tecnologia, não tem mais como... Avançou, acabou. Então assim, o 2G não acabou, não está acabando agora, o 2G acabou em 2017, quando a Cisco e a Ericsson fabricaram os últimos chipsets 2G. Isso aí. Foi aí que terminou, encerrou a produção aqui, parou. Isso aí. Então assim, é isso que as empresas e aí vai de novo uma dica para o transportador: adiante a sua vida no upgrade do 2G para o 4G, porque senão a sua operação vai ficar no escuro. E não é amanhã, é hoje. Não, tá? Ou o que acontece? Você deixa de comunicar no 2G, porque você está com equipamento 2G no carro, você entra numa área de sombra, que não necessariamente ela precisaria ser uma área de sombra, porque você tem cobertura 4G, e aí o seu equipamento começa a posicionar no satelital. E aí chega no final do... Chega no final do mês a conta. E essa conta da comunicação satelital, ela é muito mais alta do que a troca da tecnologia para um 4G. Não tem dúvida. Então assim, adiante a sua operação. Não deixe, porque o mercado não tem como... De uma hora para outra, o mercado não tem como absorver com mão de obra, e não tem como absorver com o equipamento. Esquece. Isso aí. Não tem como. Nós estamos falando em 1.500.000 equipamentos que precisam ser legados, que precisam ser trocados. Isso eu estou falando na frota pesada. Frota leve, os fleet, enfim, da vida. Isso aí não tem nem noção da quantidade. Isso aí passa de... Nossa, não tem nem... Mas tem que começar, né, Mas tem que começar. E assim, uma coisa é você perder o sinal de um carro de passeio, outra coisa é você perder o sinal de um caminhão com 5 milhões em cima de carga. Com 5 milhões em cima de carga. Isso é um risco enorme. Entendeu? Então, é um risco enorme. Agora, você está trazendo um tema aqui e como provedor de tecnologia, você está sendo responsável no alerta. Sim. Então, porque você é uma empresa de tecnologia preparada para essa substituição. Exatamente. Então, assim, se eu não sou uma empresa de tecnologia preparada para essa substituição, eu vou ficar quieto. Claro que eu vou ficar quieto. Claro. E aí, o transportador ou o meu cliente lá na ponta, ele está sendo informado por isso? Ele não tem obrigação. Eu estou pagando para você. Você é meu provedor de tecnologia. Você tem que me trazer o que tem de melhor no mercado hoje. Sim. Tá? Então, eu acho que isso é uma grande responsabilidade. Eu vou te dizer pior. Os caras continuam instalando 2G. Continuam instalando 2G. Continua instalando 2G. Isso é um problema. Bruno, inteligência artificial na telemetria é a bola da vez, né? É a bola da vez. E eu sou um cara, velho. Eu acho que inteligência artificial é um caminho sem volta, pronto, acabou, não tem, isso aí não tem. Sim. Eu só acho que tem que ter um cuidado com inteligência artificial, porque não em utilização de ferramentas como gestão de imagem, enfim, eu acho que o ser humano jamais teria a capacidade de fazer o que uma inteligência artificial em imagem faz, por exemplo, de MDVR, ADS, DSM, enfim. Agora, quando a gente fala em IA, a gente não pode esquecer também que hoje as pessoas estão utilizando o IA para produção de conteúdo, por exemplo, né? Ou peça jurídica, né? Eu tenho um medo muito grande que isso idiotize as pessoas. Isso. Né? Embora você tenha que saber perguntar pro IA, mas, cara, perguntar, formula uma pergunta e vai melhorando ela e vai chegando onde tu quer chegar. Então, como é que tu enxerga isso, cara? Eu acho que é uma evolução sem volta, como eu te falei, mas eu acho que vai ter que ter aí uma coerência de uso. Sim. Nós, como profissionais de tecnologia... TCC, né? Por exemplo, os caras esquecem de fazer TCC, né? Os caras vão no IA, né, velho? Não,
Exatamente. Então, mas aí, a própria pessoa que está fazendo isso, ela tem que ter uma consciência que em algum momento ele vai ter que mostrar serviço. Sim. Ele vai ter que mostrar acontecendo, tá? Então, quando a gente fala aqui em inteligência artificial, e obviamente aplicada com ética e profissionalismo, vamos falar no que nós estamos fazendo aqui agora. Então, assim, estão profissionais aqui na mesa, altamente experientes, qualificados, e que a informação gerada aqui, tratada, discutida aqui, ela não está na IA. Não. Ela não está. 100% in natura. Não. 100% in natura. Então, cada vez mais que vocês que desenvolvem um programa com um alto nível de conhecimento como esse aqui, como o PGRcast, você fomentar esse tipo de informação, você fomentar esse tipo de conteúdo, isso não está na IA. Então, o cara, para buscar esse conhecimento aqui, ele vai ter que assistir o seu conteúdo, Sim. Ele vai ter que assistir o podcast e que não foi construído com IA. Foi construído com experiência. Agora, eu vou editar o podcast, eu vou colocar uma imagem no início, vou colocar uma imagem no final. Isso duraria muito tempo, isso demandaria muito tempo. Então a IA ajuda. Sim. A IA ajuda a fazer uma abertura. A IA ajuda a fazer um fechamento. A IA ajuda a fazer uma edição. Só que o conteúdo, ele não pode vir da IA. Sim. Conteúdo não pode vir da IA. Essa é a medida que eu acho que tem que ter. O conteúdo tem que ser ético e profissional aqui. Então essa é a aplicação da IA. Quando a gente fala no nosso negócio, traduzindo para telemetria, olha só. Olha o que a IA faz. Você instalou uma câmera no veículo, tá? Essa câmera ela pode ter uma inteligência artificial embarcada ou não ter a inteligência artificial embarcada. Se ela tem inteligência artificial embarcada, até para que nossa audiência entenda um pouco mais sobre a inteligência artificial, se ela tem a inteligência artificial embarcada, eu coloco um padrão a ser analisado por essa inteligência artificial. Então, assim, o que é o padrão? Eu conduzir com o olho aberto. Vou conduzir com o olho aberto. Qual que é o padrão? Eu conduzir sem fumar. E eu conduzir com um cinto de segurança afivelado. Esse é um padrão. Né? Então, acho que todas as empresas têm esse padrão. Coloquei a câmera. Então, a câmera identificou que eu estou... sonolento. Tá com fadiga. Com um número excessivo de piscada de olhos. Eu estou sem o cinto de segurança afivelado. A inteligência artificial identificou. Ou a inteligência artificial identificou que eu estou usando fumígenos dentro do veículo. Tá? Pode pegar até fogo dentro da cabine. O que a inteligência artificial faz? Ela atua de maneira preventiva e embarcada. Ela não depende que alguém, numa central de gerenciamento, atue de maneira proativa. Então, se eu estou lá na central de gerenciamento, eu estou vendo que o cara está fumando. Eu mando um comando para ele, mando um comando como? De quê? Se não tem sinal? Não tem sinal. Como que eu vou mandar esse comando? Olha a inteligência artificial. A inteligência artificial evitou o risco de um acidente porque eu estou com fadiga, dirigindo, fumando e sem o cinto de segurança. Tu me deu um insight agora que tu não tem noção do que tu me deu agora. Sempre. Até vou anotar aqui. Segunda-feira eu vou trocar o manual da empresa. Olha que legal. Tá vendo? É isso. É isso. Né? Porque, assim, hoje a gente tem... os algoritmos hoje são... né? Sim. Os algoritmos da Ravex, tanto de IA de MMDVR como a das DSM, foram desenvolvidos por nós. Por que se desenvolveu dentro de casa? Porque os algoritmos vêm com padrão asiático. E dá diferença. Com certeza. Dá diferença. Então, o que nós hoje a gente importa os MDVR da DSM e o algoritmo é embarcado internamente aqui, né? Por causa dessa diferença. Mas vamos lá. E o tamanho do mercado, Bruno? A gente sabe que o mercado de telemetria hoje, né, ele está muito mais aberto. Eu acho que existe um personagem que a gente não falou aqui,
que eu acho que é um personagem muito importante para alavancar esse mercado, que se chama seguradoras. Sim. Hoje, existe estudo de padrão para roubo de carga. Não existe estudo de padrão para condução, dirigibilidade. Ninguém consulta uma CNH do motorista para saber quantos pontos na carteira ele tem, quais os tipos de pontuação que ele tem, se ele já foi, se ele já sofreu acidente, se foi vítima, se ele já sofreu acidente e ele foi culpado, se ele já caiu em bafômetro alguma vez. Então, assim, não é feito essas análises hoje sobre isso. É feito se o cara tem 157, se o cara tem 180. É o 57, para quem não sabe, é salto armado de 180 receptação. Mas assim, então assim, aí você faz um perfil do motorista no caso de roubo. Não existe ainda uma formação de perfil para safety, né? E eu acho que no momento que o mercado segurador, por exemplo, que é o que alavanca, foi o mercado segurador que alavancou os rastreadores para roubo. Sim. E é o mercado segurador que vai alavancar os produtos para safety e gestão de acidente e dirigibilidade. Como é que tu vê o tamanho desse mercado, levando em consideração se o mercado for para esse lado? Olha só, nós falamos aqui em vários pontos, inclusive a evolução da tecnologia, né? Nós saímos de um equipamento de telemetria sem conectividade, com disco. Depois nós fomos com um rastreador com conectividade. Melhoramos a conectividade desse rastreador. Saímos do CDMA para GSM. Para GSM. Que evolução. Nesse meio... E nós estamos falando aqui em 20 anos. Aí nós saímos agora de 4G, que nós falamos de migração, vamos para 4G, 5G, falamos em LPWA, que é uma frequência de baixa potência, baixo consumo de bateria, né, do próprio dispositivo. Longo alcance, uma tecnologia de longo alcance. Nós falamos aqui de câmera embarcada com IA. Bacana. Agora, quem paga por isso? Eu costumo dizer que a engenharia, tu como engenheiro, tu sabe disso. Engenharia, tu faz o que tu quer com a engenharia. Eu faço o que eu quero. Claro, o que tu quer. Agora, e aí? E o caixa para... Isso. E o budget para botar isso a funcionar? Isso aí. Então eu acredito que o mercado, ele tem um crescimento, tá? Nós temos um alto público, a gente tem uma alta demanda, tá? Para esse tipo de solução. A gente sabe que é uma solução de valor agregado, alto valor agregado, e que ela precisa de financiamento. Tá? Então, assim, ó, a seguradora, ela sabe que ela vai diminuir acidente. Se a seguradora, se há uma diminuição de acidente, há uma redução em pagamento de apólice securitária. Não, hoje o sinistro de trânsito, que não é mais acidente, né? Hoje o sinistro de trânsito indeniza mais do que roubo de carga. Isso. Hoje não, já faz alguns anos. Já faz algum tempo. Isso. Já faz algum tempo. E aí eu tenho uma redução no custo de pagamento de apólice securitária, tá? Dentro desse cenário, a gente precisaria fomentar no nosso mercado linhas de crédito para você poder trocar a tecnologia. Cara, tu sabe, esse é o meu dever de casa, tá? É nisso que eu estou trabalhando hoje. E nós, como provedor de tecnologia, nós somos provedor... Olha que bacana, a gente tem aqui um desenvolvedor, eu tenho um provedor de tecnologia e tem um tomador. E tem um tomador. Então, assim, ó, eu não tenho uma linha de crédito acessível e disponível para eu tomar para desenvolver. Ou para eu prestar um serviço. Não existe linha de crédito no Brasil para você prestar um serviço, principalmente esse de tecnologia. Sim. Aí, provedor, ele também precisa tomar crédito para poder fabricar, desenvolver e etc. Para poder não vender mais hardware para você, e sim fazer um comodato, fazer um aluguel, fazer algo que você consiga pagar nas parcelas. Pagar nas parcelas? Como é que você toma crédito hoje no mercado para pagar uma parcela de serviço? Não. Então esse hoje seria um dos grandes desafios do nosso mercado para a gente poder alavancar mais carros conectados. Eu tive na Futuricom agora essa semana e aí eu não me lembro o nome da empresa, era um nome assim, de difícil lembrança. Uma empresa asiática, e ela estava com um time, e eu parei para conversar com eles. Eles estavam vendendo soluções de câmera, né? Tanto câmera estacionária quanto móvel, que é essa nossa que põe nos veículos.
E aí eu falei para ele, fiz uma pergunta, mas por que o investimento no Brasil? Uma pergunta bacana. Claro, lógico. Vir pro Brasil, participar de uma feira. Qual que é o interesse no Brasil? Vamos pegar o ponto de vista, né, dos nossos amigos lá de Shenzhen. Ele falou para mim, Bruno, nós estamos falando de 400, 500 milhões de veículos conectados nível mundial. Ele me passando dado. Sim. Ele me passando dado. Sim. Ele me passando dado de cabeça. Sem inteligência artificial. Ele estava falando comigo ali sem nenhuma fonte de consumo. Aí ele falou assim, no Brasil, nós temos 5 milhões, aproximadamente, de veículos conectados. Tá? Esses 5 milhões representa 20, 25% da frota brasileira. Olha o cara. Desses 5 milhões, que representa 20% da frota brasileira, 10% tem câmera. Aí ele falou assim, eu respondi sua pergunta. Olha que bacana. Olha que bacana. Sim. Então, assim, se nós estamos falando que tem uma inteligência artificial na câmera e que a câmera vai identificar que tem um risco à frente e através da inteligência artificial eu vou brecar o carro, eu vou diminuir a velocidade, vou jogar um alerta embarcado no equipamento dentro da cabine e falar assim, olha, tem um risco adiante, eu tenho aí uns 4,5 milhões de dispositivos para instalar, hein? Muito, assim, e eu vejo na minha área, na minha parte comercial, vem assim, aumentando a demanda sistematicamente. É isso aí. Sistematicamente. É isso aí. MDVR, ADAS, DSM, MDVR, vem sistematicamente, vem aumentando essa demanda. E se você conseguir uma linha de crédito para isso? Hoje nós estamos tentando fomentar a linha de crédito para eu entregar para o cliente, né? Isso aí. Então esse é o nosso trabalho. 1h36, nós ficaríamos aqui mais 2 horas conversando. Com certeza. Obrigado. Bruno, vamos lá. Ficou alguma coisa para trás que tu acha que eu deva falar? Quero te agradecer de antemão a tua disponibilidade para vir até aqui no sábado de manhã, dia da criança. Né? Tem os 2 baianinhos lá que estão esperando o presente, tem que ir lá. Então, assim, cara, obrigado mesmo, valeu pela tua participação. E se ficou alguma coisa para trás, por gentileza, coloque. E também os contatos. Sua dica de ouro também, a tua dica de ouro com os contatos. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. É sempre uma grande honra estar à frente de profissionais aí que estão bem qualificados na área. É gratificante você ser indagado por gente técnica e que conhece o assunto, né? Então a gente aqui tanto conhecimento técnico quanto aplicação de tudo isso que a gente faz, de tudo isso que a gente cria, de tudo isso que a gente desenvolve. Então isso é muito gratificante para a gente estar discutindo esse assunto. Muito obrigado pelo convite, tá? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho sensacional, foi o que nós falamos aqui no decorrer do programa aqui. Vocês divulgarem esse trabalho, ele é muito importante, muito importante. Eu acho que os patrocinadores aqui, eles estão também de parabéns. Você patrocinar um trabalho desse é um ato de responsabilidade no mercado. Social. É uma responsabilidade social, tá? Então a gente pega aqui, estamos dentro da casa da Ravex aqui, né? Um grande abraço pro Jair. Eu tenho um LinkedIn, Bruno Barreto. Quem tiver interesse, entre no meu LinkedIn. Tem todos os meus contatos lá, tá? E um pouco da história que a gente traçou aí nesse período, tá? E quem tiver dúvida, quem tiver observação, quem tiver maiores considerações, pode entrar em contato com a gente aqui. Nós estamos juntos aqui diariamente, eu com a Nur, professor Maia, tá? Um grande abraço, agradeço a audiência e muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos fazer um futuro mais seguro com a propagação da informação, né? É verdade. A mamãe, suas finalização do nosso 30º PGR. Já enchemos 6 mãos, hein, mãe? Sensacional. Estamos bem, Eno. Também. Você sabe que é um projeto que começou assim, tipo, conversa de louco, literalmente, né? Vamos fazer. Do nada o aluno falou, tá pronto. Falei, tá pronto o quê? Você não falou que topava? Eu falei, tá pronto, vem ver aqui o estúdio. Falei, caraca, cara. Gente, sensacional. Não. Sensacional. Falei, caraca, vambora. Muita gente falou que não ia prosperar. Muita gente jogou areia no caminho.
Mas já estamos em 30 episódios, cara. 30. A gente tá cima. Já atingimos aí mais de 100 mil pessoas. O soldado só é reconhecido um guerreiro quando ele está na guerra, né? É verdade. Se não... Eu costumo falar uma coisa que ficou muito marcada para mim, que é assim, ninguém taca pedra em árvore que não dá bom fruto. É isso aí. Com certeza. Então, se a gente tá tomando pedrada, é porque realmente a gente tá entregando alguma coisa de qualidade. E hoje já ultrapassamos 100 mil acessos. 100 mil acessos? Pro nosso ramo é muita coisa, velho. É muita coisa. O nosso ramo é um ramo muito restrito, muito fechado. Não é um ramo tão grande. Que não se alavancou ainda o canal, né? Vamos começar agora com a entrada dos novos patrocinadores. Nós vamos começar a alavancar o canal. E vocês vão estar na Fenatran. Vão na Fenatran. Vão estar na Fenatran. Isso, na Fenatran. E pode visitá-los. A gente pode... Só que faltava tu não visitar. Não, visitar o PGRcast. Pode. Na Fenatran. Sensacional. Que outra feira? No Exposist também. No Exposist também. Vão ser shots, né? Não vão ser programas de 1h30, logicamente, porque as pessoas estão lá para ir na feira e estão lá para ir no evento do CISP. Então vão ser shots de 15, 20 minutos, vai ser assim, sensacional, entendeu? Sensacional. Collab. Muito bom. Ele tá prendado. Ele tá inspirado. Então tá bom, velho. Vamos finalizar? Vamos embora. Pessoal, mais uma vez, mestre Bruno, muito grato. Obrigado. Realmente uma aula. E como é gostosa, mais uma vez, eu te destaco, é um grande professor, um grande mestre, que a didática é muito boa e é difícil ver professores com boa didática. Sim. Uma coisa é você transmitir conhecimento, outra coisa é você saber transmitir o conhecimento. Tem uma diferença enorme, é um hiato. Porra! É um caminho, a gente teve um mestre com a batuta, né, regendo aqui a audiência com maestria. Parabéns, Bruno. Muito obrigado Realmente mesmo. Eu me sinto muito envaidecido em poder ter tido esse papo contigo hoje aqui, cara. Parabéns. Obrigado. Anô, te amo. Obrigado. Mais um. E agradecer a você, querida audiência que nos prestigiou nessa quinta-feira. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Legado da Segurança lá no canal Teanes Silva, onde eu e o professor Teanes trazemos novidades fresquinhas sobre o mercado de facility, segurança e prevenção, conteúdo generalista, tá? Para que você possa entrar lá às 21 horas da terça-feira e sair de lá com conteúdo fenomenal e ainda ganhando um certificado de participação. E você espera, você descansa na quarta, você descansa bem ali, porque retomando o fôlego, na quinta-feira você já tem mais um novo compromisso. Você está conosco aqui no PGRcast às 18 horas de todas as quintas-feiras, onde eu e o meu querido irmão e mestre Anor Júnior receberemos pessoas. Cara, eu falo que a cada programa a régua sobe um tanto mais, cara. E aí sempre vai ter um fera aqui sentado conosco, trazendo conteúdo de grande relevância. E o que vem depois do Bruno é forte. Rapaz, coisa louca, é forte, cara. Vai brincando. Falar que a gente não tá pra brincadeira, né? Não tá pra brincadeira. Aqui o player tá... E assim, ó, eu vou dar um depoimento. É muito mais confortável estar aí do que estar aqui. Porque, cara, assim, a responsabilidade é maior e, assim, são assuntos, claro, assunto como hoje a gente domina, né? Mas vem muito assunto aqui que não é o meu. Que não é o meu. Que a gente não domina. Fala aí. E agora? E agora? Mas é legal. Mas esses desafios são legais. São bons. Pessoal, então uma semana abençoada para vocês que nos assistem aí. Um bom descanso no final de semana vindouro e que a semana que chega seja extremamente repleta de conquistas e vitórias. Um beijo de todos nós aqui do PGRcast. Obrigado à nossa diretoria de produção, que sempre muito imbuída de muita qualidade e comprometimento, nos prestigia nas nossas gravações, tá? E estejam convidados a vir aqui no dia que você falar, poxa vida, eu quero assistir uma gravação do PGRcast, manda uma mensagem para nós, vai ser um prazer recebê-los aqui nos nossos estúdios. E lembrando e reforçando, você que é empresário e gostaria de ter sua marca aqui no nosso programa, não deixe de contatar o Anor e o Maia, que nós teremos imenso prazer em receber você para um café e, quem sabe, tê-lo aqui como nosso grande parceiro aqui para ajudar a propagar esse projeto de divulgação de conhecimento e democratização da relevância do saber. Pessoal, um beijo no coração, que Papai do Céu ilumine seus passos. Obrigado mais uma vez, Bruno, Anor. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem, no meu, no seu, no nosso PGRcast. Um abraço, pessoal. Um abraço.